O dia do meu casamento deveria ser o mais feliz da minha vida. Desde criança eu sonhava com esse momento. O vestido branco, a música suave, todos os convidados reunidos para celebrar o amor que eu havia encontrado. Mais do que tudo, sonhava com a cena de meu pai me conduzindo até o altar, sorridente, orgulhoso, como se dissesse ao mundo inteiro: essa é minha filha, e eu a entrego com todo o meu amor. Mas a realidade foi bem diferente. Desde cedo percebi que havia algo estranho no ar. A casa estava movimentada, parentes entrando e saindo, mas a expressão do meu pai era tensa, quase amarga. Quando tentei me aproximar dele, ele desviou o olhar. Aquilo me incomodou, mas tentei ignorar. Talvez fosse apenas nervosismo por causa da cerimônia. Minha irmã, por outro lado, estava radiante, mas não por mim. Ela se comportava como se o casamento fosse dela. Dava ordens aos decoradores, corrigia os garçons, se colocava no centro das atenções. Eu a deixava fazer porque não queria brigar. Afinal, era meu dia, e eu queria paz. Mas pouco antes da cerimônia começar, meu mundo desmoronou. Encontrei meu pai no salão reservado onde deveria estar me esperando para entrar comigo. Ele não me olhou nos olhos quando disse: "Eu não vou te levar ao altar." Senti minhas pernas fraquejarem. Pensei que fosse uma piada de mau gosto, mas seu tom era firme, quase frio. "Como assim, pai? Esse é o meu casamento. Esse sempre foi o nosso sonho. Você prometeu." Ele respirou fundo e cada palavra saiu como uma facada. "Sua irmã não quer. Ela disse que não pode me ver andando ao seu lado, e eu não quero magoá-la." Meu coração se despedaçou. Minha irmã, minha própria irmã, havia me roubado aquele momento. E pior, meu pai havia escolhido obedecer a ela em vez de me apoiar. Senti as lágrimas arderem, mas não deixei que caíssem. Naquele instante, tudo dentro de mim se quebrou. O que era para ser a memória mais bonita da minha vida começou a se transformar num pesadelo que eu jamais esqueceria. Mas mal sabia eu que aquela recusa era apenas o começo. Por trás da decisão do meu pai e da manipulação da minha irmã, havia segredos muito mais profundos. Segredos que iam virar a minha vida de cabeça para baixo. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. O corredor estava cheio de música, convidados sorrindo, o clima de festa no ar, mas dentro de mim tudo era silêncio e dor. Meu pai, aquele que sempre prometeu estar ao meu lado em todos os momentos importantes, tinha acabado de me abandonar no instante mais simbólico da minha vida. E o motivo? Minha irmã. Com o coração em frangalhos, tentei continuar. Entrei sozinha no salão, segurando o buquê com as mãos trêmulas. Todos olhavam para mim, alguns com admiração, outros com estranheza, sem imaginar que por trás do meu sorriso havia um abismo de mágoa. Meu noivo, ao me ver, estendeu a mão com ternura, mas nem ele conseguiu afastar a sombra que crescia em mim. Depois da cerimônia, enquanto todos celebravam, me tranquei no quarto e chorei em silêncio. Foi então que ouvi uma conversa do lado de fora, vozes abafadas que vinham do corredor. Reconheci. Era minha irmã falando com meu pai. "Eu te avisei que não ia permitir", disse ela, firme, quase como uma ordem. "Esse casamento não é dela. Nada deveria ser dela." Meu coração disparou. Eu me aproximei da porta e ouvi meu pai responder, com a voz cansada: "Por favor, não fala assim. Você sabe que a situação é complicada. Não é hora de revelar tudo." Aquela frase me gelou por dentro. Revelar tudo? O que mais havia para revelar? Nos dias seguintes, tentei confrontá-los, mas tanto meu pai quanto minha irmã desviavam o assunto. Eu sentia que algo muito maior estava escondido e que a recusa de me levar ao altar era só a ponta de um iceberg que eu ainda não compreendia. Foi então que uma tia distante, talvez com pena do meu sofrimento, resolveu me procurar. Ela me chamou para conversar e, com os olhos marejados, me disse: "Você precisa saber a verdade. Sua irmã sempre teve inveja de você. Isso não é novidade. Mas não é apenas isso.
Existe um segredo que seu pai escondeu durante anos e que muda tudo. Meu coração acelerou. Eu estava prestes a descobrir que meu casamento não foi destruído apenas por capricho, mas por uma trama familiar muito mais sombria e dolorosa. Minha tia respirou fundo antes de continuar, como se cada palavra fosse um peso que ela carregava há anos. Seu pai sempre te amou, mas ele temia a reação da sua irmã, porque, na verdade, ela não é apenas sua irmã. Meu corpo inteiro estremeceu. Como assim? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ela me olhou nos olhos e disse: ela é filha de outra mulher, fruto de um relacionamento que seu pai manteve antes de se casar com sua mãe. Mas, para evitar escândalo, ele trouxe a menina para dentro de casa como se fosse filha de ambos. Sua mãe aceitou, mas com uma condição: que ele nunca deixasse a garota se sentir inferior a você. O problema é que no caminho acabou fazendo o oposto. Ele deu a ela tudo o que ela queria, até mesmo quando isso significava ferir você. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Todas as lembranças vieram à tona, os presentes melhores que ela recebia, as festas que organizavam para ela, os olhares de aprovação que eu raramente recebia. Tudo fazia sentido agora. Então, no dia mais importante da minha vida, meu pai escolheu ela para não magoar a filha ilegítima? Minha voz saiu trêmula, carregada de indignação. Minha tia assentiu, com lágrimas nos olhos. Naquele instante, um turbilhão tomou conta de mim. Raiva, tristeza, humilhação, mas também uma força nova. Eu percebi que passar a vida inteira buscando aprovação tinha sido em vão. Minha família me havia colocado em segundo plano por escolhas que não eram minhas, por segredos que nunca me contaram. Voltei para casa decidida. Procurei meu pai. Ele tentou me justificar, falar de sacrifícios, de medo de perder as 2 filhas, mas eu não o deixei terminar. Você já me perdeu no dia em que me deixou entrar sozinha no altar. Ali, pai, eu percebi que não precisava mais do seu apoio para caminhar. Foi doloroso dizer, mas libertador. Nos meses seguintes, me afastei. Reconstruí minha vida com o meu marido, investindo em nossa relação longe das manipulações familiares. Descobri minha própria força sem esperar mais nada deles. E cada vez que lembrava do corredor vazio, do altar distante, eu não via apenas abandono. Via também o momento em que decidi nunca mais ser controlada pelo egoísmo da minha irmã ou pela covardia do meu pai,